Bem-vindo aos vídeos tutoriais do SysPVC. O objetivo desses vídeos é entender completamente a ferramenta, toda a parte de cadastros, precificação e usar todos os recursos que nós temos disponíveis. Para dar início, é interessante nós entendermos a parte do orçamento e depois partir para a produção. O orçamento ele consiste em fazer uma parte do cadastro de custo e depois as configurações de preço baseado nesse cadastro de custo. Então, a primeira coluna de cadastros, temos perfis de PVC, perfis de aço, componentes e vidros. Então, essas quatro partes aqui, ele é relacionado à precificação do seu fornecedor. Então, começando pelo cadastro de perfis de PVC, nós temos o código do perfil, a descrição, que é por onde nós vamos identificar ele, o preço por metro, então o preço de custo por metro linear, o peso por metro. O peso nessa finalidade ele tem como intuito calcular o peso da peça montada. Portanto, ele não vai influenciar no cálculo esse peso, mas sim como uma informação complementar. A medida da barra e a linha deste produto. Então, o conceito de cadastro, temos o código, descrição, preço por metro, peso, medida da barra e a linha. A medida da barra é muito importante também porque ela diz respeito ao relatório de compra baseado nesta medida e a otimização de corte. Então, dentro desse espaço de 6 metros, nós vamos alocar todos os pedaços. Então, essa medida de barra ela tem que ser muito bem definida, baseado no seu fornecedor, ou 6 metros, ou 5.800, ou 4.200, 4.500. Tem várias medidas no mercado, sendo 5.800 e 6.000 as mais tradicionais. E com esse conceito é onde ele vai alocar todos os pedaços e me gerar a listagem para compra. Então é necessário esse preenchimento aqui para o perfil calcular corretamente. Para adicionar um novo perfil, vai até o final da lista, preenche o código, descrição, peso, o preço, peso, a medida da barra e a linha que ela pertence. A linha é um campo informativo também, depois para filtrar, para encontrar esse perfil é mais fácil. E para carregar a imagem, com o código selecionado, coloca carregar imagem. E aqui vamos escolher em nosso computador uma nova imagem para este perfil. Pode ser qualquer padrão de JPEG, BMP, GIF, PNG. Qualquer um destes padrões o sistema puxa a imagem e grava no perfil. Portanto, cadastro de perfis de PVC segue essa estrutura de cadastramento e edição. Para editar também é só clicar aqui e fazer qualquer tipo de alteração conforme a demanda. E se precisar editar de um modo geral essa precificação, temos o campo aqui embaixo de atualizar valores, no qual colocamos uma porcentagem e atualizar valores, todos os preços sobem iguais. Não tem um filtro aqui para definir qual vai subir, qual não vai, então é de uma forma geral. Mas às vezes compensa ir até o produto e alterar aquele que você deseja manualmente. Seguindo no cadastro de perfis de aço, ele tem o mesmo intuito, mesma estrutura, código, descrição, preço por metro, peso, medida da barra e a linha que pertence e a imagem deste perfil. Então, seguindo a mesma estrutura do cadastro do PVC, no aço fazemos igual. E até o final da linha, preencher o código, descrição, peso, preço, peso, barra e linha. A atualização também funciona com o mesmo intuito. Na próxima sequência, nós temos o cadastro dos componentes. O cadastro de componentes tem algumas mudanças, que seriam elas. O código é essencial, esse código tem que ser sempre único. Temos a descrição, essa descrição ela vai sair no relatório de compra, na ordem de fabricação, então essa informação de descrição aqui também sempre bom estar preenchida. A unidade de medida, se é peça, se é metros, metros quadrados, pares, enfim, kit, essas informações você preenche da forma que desejar. Temos a linha que ela é empregada, fornecedor e o custo aqui unitário ou o custo, vamos falar assim, da unidade de medida. Então, esse preço seria por metros, aqui por unidade, aqui por peça, por metro quadrado. Lembrando que essa informação vai depender da fórmula utilizada no produto. Então, lá no meu produto, se essa peça ela é vendida em par, eu compro ela em par, eu utilizo ela em par. Então, vai um max em ar, vou usar o quê? Um par. Então, isso nós vamos ver na sequência como essa parte de cadastro de produto. Mas, por base, nós temos aqui
esse cadastramento de uma forma geral de componentes, com as suas informações e o preço final. Após isso, o cadastro dos vidros. Então vamos em cadastro de vidros. No vidros nós temos algumas informações como a descrição, a cor, a especificação, a espessura e o preço por metro quadrado. Então essa informação aqui nós temos o laminado, por exemplo, fumê, que é a cor, se ele é refletivo, se ele é comum, se ele é opaco, a espessura e o preço de custo por metro quadrado. Todos esses campos são necessários, que a descrição ele baseia-se na descrição, na cor e na especificação. A espessura ela é necessária porque existem questões de cadastros que nós utilizamos a espessura como uma troca de perfil ou uma troca de componente na sua base. Então, a espessura do vidro ela vai nos trazer esse resultado ali nessa mudança de baguete, por exemplo, ou de gachetas de fixação. Ok? E o preço de custo por metro quadrado do meu fornecedor. Portanto, essa parte aqui de cadastro, esses 4 campos, são relacionados aos insumos, ao fornecedor de matéria-prima, que aqui custeado nós vamos utilizá-los nos produtos. Falando agora na parte de produtos, nós temos modelo e montagem. Essa parte aqui é um pouco extensa, um pouco complexa, vou tentar passar de uma forma bem objetiva como que é feito o cadastro destes produtos e o conceito que o sistema interpreta para calcular corretamente. Então, o sistema ele é aberto, você pode criar, modificar, remover qualquer perfil, qualquer componente, ajustar qualquer tipo de fórmula. Basta ter o conceito e a base do cálculo para você incluir esse conteúdo e desenvolver essa fórmula para que o sistema interprete corretamente. Então, o primeiro ponto é o cadastro do modelo. Temos aqui as linhas já cadastradas, algumas linhas. Se precisar cadastrar uma linha nova, cadastrar linha, vai até o final da lista e digite um novo nome de linha, ele vai salvar com o próximo código e assim você vai ter uma linha cadastrada. Selecionando cada linha, nós temos o conteúdo dos produtos. Então, essa descrição você pode alterar ela a qualquer momento, porque o código é um código único. Então, a descrição pode ser alterada. Temos esses campos de largura máxima e altura máxima. Até o momento não tem definição para eles, assim, não é um impedimento essa informação, então não importa a medida que você preencha. Temos os campos A, B, C e D. O que seria as variáveis A, B, C e D? São quando nós falamos de variáveis definidas para uma medida dentro da própria esquadria, além da medida padrão de largura e altura. Então, por exemplo, eu tenho o item aqui com peitoril. O campo B, que é a altura de peitoril, ele está 1, porque eu estou habilitando esse campo. Então, eu vou definir nas minhas fórmulas que a altura total da peça, sendo que a medida do B é a medida apenas do fixo. Então, aí já parte que as minhas fórmulas têm que ter esse conceito de que a altura de B vai ser a altura do vão do peitoril. Que medida de vão de peitoril? É variável, justamente por isso que ele tem um código de variável. E a altura total também é uma variável. Então, minhas fórmulas, eu vou estar trabalhando com medidas indefinidas, medidas que são preenchidas em tempo real, e eu tenho que achar esses descontos que representam a medida de bandeira e a medida das folhas. Então, quando eu habilito as variáveis, são para essas finalidades. Então, são poucos itens que temos aqui, mas quando habilitá-los, você vai ter que preencher as suas fórmulas com esse conteúdo e também, na hora de calcular, vai ter que preencher eles para o resultado sair corretamente. Temos o grau de dificuldade. Esse grau de dificuldade ele vai ser explicado quando diz respeito à parte de precificação de venda, mas por base você consegue graduar os seus produtos com uma certa dificuldade de produção e para cada grau você consegue incluir uma porcentagem a mais de venda. Portanto, se um produto é grau 1, eu posso definir uma margem de venda. Se é grau 2, eu acrescento uma outra porcentagem de venda e assim por diante, de 1 a 5, nós temos esse grau. A linha que ela pertence, então, no cadastro de linhas, nós temos cada linha com um código. Então, primeira linha leve, ele é código 1. Pesada, código 2. Média, código 3. Então, se você cadastrar novas linhas, ele vai sair com um novo código.
Isso nos ajuda a filtrar uma linha. Então, por exemplo, se eu quiser transportar os produtos que estão na linha leve para a linha HZJ leve, é só eu trocar o código de 1 para 5 no produto. Então, onde está 1 nessa fileira de produtos, se eu trocar o código, ele vai filtrar e vai ser transportado para a próxima linha. E temos também o campo aqui, voltando, de etiquetas. Essas etiquetas têm um relatório na produção que você pode imprimir suas etiquetas e assim você define quantas etiquetas por tipologia. Então nós temos etiquetas, nesse caso aqui 3, porque eu vou ter uma para cada folha e uma para o marco. Aqui 4, uma para cada folha e uma para o marco. Então isso também é opcional, não é obrigatório, mas caso preencha ele vai calcular corretamente. Eu posso fazer o quê? Eu posso cadastrar um modelo novo, vindo até o final da linha, colocando uma descrição nova, ele já criou um código sequencial e preencher as demais informações e carregar a imagem. Ou então eu posso duplicar um modelo, eu vou fazer uma cópia integral dele, com todo o conteúdo igual o que eu acabei de usar de origem, ou copiar conteúdo. De repente você quer fazer um produto integrado. É uma porta somada a um maxilhar. Você duplica a porta e pega o conteúdo do maxilhar, transporta para aquela porta recém-duplicada. Aí, claro, vai ter que ajustar as fórmulas, mas evita um recadastro, uma inclusão manual de conteúdo. Eu posso duplicar esse modelo e incluir o conteúdo de um modelo para o outro. Ok? Então, quando diz respeito ao modelo, descrição do modelo, você pode preencher tudo nesta tela. E para cada modelo criado, nós temos o conteúdo dele, que seria aonde aqui cadastro de produtos, montagem. Essa montagem, vou selecionar aqui o modelo e vou na tipologia. Vou usar o exemplo de uma janela 2 folhas. É com este conteúdo que ele vai gerar o cálculo com as medidas de corte. Então, o primeiro objetivo gerou o cálculo com as medidas de corte de cada insumo dessa esquadria. Com essa medida de corte, eu vou gerar o custo baseado naquele preço por metro linear. Isso vou repetir com PVC, com aço, obter a área do vidro, obter os componentes com as suas quantidades e os seus preços e formular o preço de custo daquela esquadria. Depois, em cima disso, eu incluo as margens e os adicionais de venda que são pertinentes aí a cada empresa, qual vai utilizar ou não. Mas baseado no custo, baseado no conteúdo da tipologia. Temos aqui o código, a fórmula, a quantidade que é usada, o corte dele, a orientação de corte, se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele é da largura, da altura, uma descrição, a condição de uso e uma opção. Então são vários campos aqui, cada um tem a sua importância. Bom, código do perfil, quando a gente vai cadastrar um produto do zero, eu seleciono aqui o código e adiciono. Ele vai ir na sequência criar esta linha para ser preenchido as demais informações. Eu vou remover esse item pressionando Delete do teclado, apenas para removê-lo. Vou dar o exemplo do que já está cadastrado. Então, este código de perfil, ele me está me dizendo que o quê? A medida de uso dele, a medida de corte é o L mais 6. Então, vamos definir que L, então vou até preencher aqui. L vai ser sempre largura digitada pelo usuário. Essa largura, ela é uma largura de vão? Ela é uma largura de caixilho? Talvez, depois a gente chega lá para frente. Normalmente são largura de caixilho final, ou seja, depois que fabricado você mediu essa peça vai ter esse L. E o H é altura digitada pelo usuário, que normalmente é a altura de caixilho final, da esquadria final. Ok? Então, sempre quando nós falamos em L e H, é sempre a medida de preenchimento. Essa medida, ela é variável, então a gente não pode, até pode, mas claro, o objetivo do sistema não é esse. Você ficar fixado numa medida, que senão seria algo padrão, e o sistema é relacionado para a esquadria sob medida. Então, a medida nunca vai ser uma medida definida, é uma medida indefinida, uma medida variável. Esse é o nome de variáveis. Então, nós trocamos a medida pela letra L. Então,
Na escola falava-se de variável x, y, z, é o mesmo conceito. Lá usava x, y, z, mas poderia usar qualquer letra, qualquer algarismo. Então, como o L vem de largura, né, do inglês, e o H também da altura do inglês. Portanto, nós definimos que essa peça ela é a largura mais 6. O porquê mais 6? Aqui estamos falando em milímetros, que é a medida preenchida em milímetros, então tudo que falamos tudo que diz respeito a medidas é milímetros. Então, L mais 6, eu tenho a largura digitada mais 6 milímetros. O que é esse mais 6? São itens que recebem a solda. Então, isso por uma regra no PVC, varia um pouco, né? Tem empresa que é 5, tem empresa que é 6. Vamos usar a referência de 6, que vai ser largura mais 6 milímetros de corte. Então, a pessoa que for cortar vai cortar 6 milímetros maior, para quando soldar aquela peça, ela volte na medida original. Então, por isso que eu tenho que cortar 6 maior, e aí quando faz a solda desses 6 milímetros, ele reduza. Ok? Então, é esse o objetivo aí desses 6 milímetros maior serem considerados. Cada solda ele consome 3 milímetros de cada peça, né? Então, usando a referência aqui do AutoCAD, se eu tenho um canto aqui soldado, digamos, a 45 graus. Deixa eu ativar aqui. Um canto soldado aqui a 45 graus. Eu vou consumir 3 milímetros dessa parte e 3 milímetros dessa. Por isso que a solda ela tem 6, né? Ela derrete por igual. Então, minha redução é 3 de cada lado. Como é um fechamento nas duas pontas, então eu tenho 3 milímetros aqui e 3 milímetros, se a gente for fechar aqui, na outra ponta. Então, por isso que eu consumo 6 milímetros do meu corte. Como o meu objetivo, eu não posso mexer na medida final de execução, né? A medida da peça tem que ser a medida preenchida, então apenas esses 6 milímetros é o da solda. Mesma coisa, esse perfil de trilho, eu uso ele na largura, 2 peças, corte 45 graus. Então, basicamente, corte 45 é este tipo de corte aqui, no qual eu tenho 45 graus. Se a gente for fazer aqui uma questão, nós temos aqui 45 graus de ângulo, por isso que ele é um corte 45. Então, corte 45. Quando fala-se em corte 90, quando o corte ele é reto, que daí a gente tem aqui este corte de 90 graus. Quando é um corte reto, é 90. Quando é um corte na diagonal, é corte 45. Dá para cortar em qualquer ângulo, mas aí tudo depende da esquadria, né? Claro que a montagem não vai ser um corte, como que se diz, é um corte reto, né? Ele é um corte em outros ângulos, maiores ou menores, para uma determinada finalidade. Mas por base, 99,9% vai ser corte 90 graus, corte 45. Então, temos essa informação. Largura e altura, ele vai na largura, essa informação também está lá na montagem. E o que ele é? Ele é um marco da folha de correr. Essa descrição posso alterar ela e tudo mais. Mesma coisa acontece com a altura. Agora a gente parte para as folhas. Aí vem um conceito um pouquinho mais complexo. Porque a folha, ela não é baseada na medida externa da minha esquadria. Então, o que é a medida externa? Que é o L. Então vamos definir aqui o que é o L da nossa esquadria. É isso daqui, ó. Medida da esquadria montada, de ponto a ponto. Então, este daqui é o L. Vou colocar aqui tem uma medida já desenhada, mas vou colocar aqui o meu L é igual a 450. Digamos que eu esteja preenchendo 450, mas como esse 450 ele é variável, então vamos usar apenas a referência L. Então, a minha esquadria montada é o L. A minha folha, olha só, ela não parte lá de fora, ela já está aqui dentro, já na posição onde ela fica montada. Hoje ela tem 201 milímetros. Tá, mas como eu defino essa posição de montagem dele, da esquadria? Então, pensando numa janela de correr, o que determina esse perfil perante ao marco lateral é o quanto ele avança no fechamento. Então, essa posição desse perfil, tudo vai dizer esse meu afastamento aqui da folha, baseado
no meu componente. Então aqui eu estou usando a referência 9 milímetros. O mercado varia um pouco, de 9 a 11. O PVC é muito comum isso, onde eu ponho a cremona aqui e tal. Eu tenho a ranhura aqui da cremona de 11 milímetros interno, tem quem usa 10. O importante é entender o conceito, como você aplica esse perfil em determinados marcos. Então, desenhando isso é muito mais fácil, mas isso são folgas padrões. A posição desse perfil perante ao marco, ele embute, vamos falar, ele entra dentro do perfil 9 milímetros. Então, se minha folha fosse outra, eu teria que saber essa folga lateral, quanto esse perfil entra dentro do meu marco. Por isso, eu sei a posição que a folha fica quando fechada. Então, a ilustração aqui é a gente olhar os desenhos da montagem em corte, que é esse desenho, como que a peça fica montada, como que ela fica fechada. Porque depois de aberta, não vai me influenciar em nada se eu deslizar ela para lá ou para cá. Não importa. O que me importa é quando ela está fechada, para obter medidas. Então, minha folha, ela já sai aqui de trás, comparado com a minha medida do marco, 51 milímetros já afastada. Então, se eu colocar aqui que a folha, ela parte da minha largura menos 51 milímetros da lateral. Ok? Então, é a largura menos 51 milímetros da lateral. Do outro lado vai ser igual. Então, eu desconto também 51 milímetros da lateral. Se for partir desse conceito, então minha folha ela é igual à largura do marco, que é o termo L, menos 102 milímetros. Então, ela é 102 milímetros menor do que a minha medida de marco. Então, que ficou bem claro isso. É o que eu tenho que fazer. Então, o meu conjunto de folhas não é a medida da folha ainda. É o meu conjunto de folhas, ou seja, a medida que ela fica fechada, ela é 102 milímetros menor. Vamos comparar aqui com a cota? É bem tranquilo. Olha só. Minha somatória está dando 347,9. Vamos arredondar. 348. 450, que é a medida do meu L simulado, menos 102, igual 348. 348 ali arredondando. Então, matematicamente, o meu conjunto de folhas fechado, ele é 102 milímetros menor do que o marco externo. Isso vai ser sempre igual, porque essa folga lateral ela é padrão, ela é uma folga constante. Então, sempre quando eu tenho fechamento lateral de uma folha de correr no marco de 2 planos, vai ser 51 esse desconto lateral. Só que aqui não nos resolveu a medida da folha. Eu preciso entender qual que é a medida de corte da minha folha e não a medida dela montada. Já ajuda muito? Com certeza. Se o serralheiro tiver experiência, ele vai conseguir montar essa peça simulando. Mas aqui o nosso objetivo é tirar o trabalho do serralheiro ficar simulando essas coisas. É o sistema calcular de forma automatizada. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho duas formas até de fazer essas fórmulas aqui de corte. A forma simulada e a forma, vamos falar, teórica, né? Qual que é a forma simulada? Eu sei que minha folha aqui, ó, eu desenhei no AutoCAD com folhas medidas iguais, tá? Também não posso desenhar com folhas de medidas diferentes, senão essa forma simulada vai dar errado. Mas simulei aqui, ó, 201 cada folha. Minha folha ela vem lá do final. Então ela vem daqui do final até o começo daqui. Então deu 201 milímetros cada folha. Isso é a forma simulada. Simplesmente eu pego a medida total do meu L, 450 simulado, menos 201 de uma folha, menos 201 da outra. Deu 48. Então, o que quer dizer? Que se eu descontar 48 milímetros e dividir por 2, eu vou ter a minha medida de folha. Da forma simulada a gente fez isso. Então eu tenho 450 menos 202 menos 200, aliás, desculpa, tenho 450 menos 48
resultado dividido por 2, que são duas folhas. 201. Isso daqui foi o quê? Uma conta matemática inversa. Se eu tenho cada folha 201 e a medida total é 450, então matematicamente se eu pegar o L e descontar 48, dividir o resultado por 2, eu tenho 201 por folha. Só que aqui ainda temos a solda. A minha folha ela não tem que ficar 201, ela tem que ficar 207, porque temos a solda. Aqui eu não estou considerando nessa medida, mas nós temos que considerar que eu vou ter 6 milímetros a mais dessa medida. Então, nossa conta não é 201, é 207. Então, vamos lá. 450 menos 207 de uma folha, menos 207 da outra. Então, o meu desconto tem que ser 36 milímetros para corte. Se eu olhar no programa, está aqui, ó. L menos 36 dividido por 2, ou seja, a largura total, simulando novamente. 450 menos 36 igual, que é o resultado, dividido por 2, 207. O porquê está com parênteses aqui, justamente por isso. Eu primeiro preciso achar o resultado do L menos 36 e o resultado disso eu divido por 2. Não pode ser invertido. Se eu fizer sem parênteses vai dar errado, porque aquela sequência matemática de quais são as operações sequenciais, primeiro ele vai dividir o 36 por 2 e depois subtrair do L. Vai dar errado essa conta. Então, primeiro tem que fazer a conta de pegar a medida total, subtrair 36, o resultado eu divido por 2. Então, a forma simulada é desse conceito. Tá, mas eu não tenho tempo, não vou desenhar no AutoCAD. Eu sei que o desconto lateral é 51. Então, você pode medir qual que é o avanço de uma folha perante a outra, que a gente chama isso daqui de transpasso. O transpasso é 54 milímetros de uma folha para outra. Então, o que quer dizer? Que daquela medida total que eu tenho, que a gente viu aqui, que seria a medida da folha completa montada, que seria 348, eu tenho ainda mais 54 milímetros que ele transpassa. Aí que vira o segredo também, que chega no mesmo resultado. Então, se eu pegar, eu tenho que descontar 51 da ponta. Então, já começo com o negativo. E descontar 51 da outra ponta. Então, eu tenho que descontar já 102. Para quê? É o 51 daqui, 51 desse lado. Só que agora eu tenho que aumentar a folha, por causa que ela transpassa uma outra. Então, vou fazer o quê? O acréscimo de 54. Menos 102, mais 54. Menos 48. E eu tenho que aumentar mais 12 na solda. Menos 36. Que chegou no mesmo resultado. L menos 36 dividido por 2. Com experiência, pelo menos eu aqui, já tenho o costume de pegar e já só aplicar os descontos. Acabo não simulando. Se eu entendi que é 51 e 54, então eu vou lá. L menos 51, menos 51, mais 54. Chego no menos 48. Mais 12, menos 36. Então, é esse o conceito aqui. Resolvido, quantidade 4 folhas, eu tenho a montagem de 4 folhas, corte 45 graus, largura L. Alain, eu poderia colocar assim, L menos 48 mais 6? Pode colocar, vai dar o mesmo resultado. Porque aqui são os descontos para chegar na folha de medida montada exata, e o mais 6 é só o corte a mais para a solda consumir. Então, eu posso ter esse mesmo resultado. O porquê aqui, ele vira menos 36 e aqui mais 6. A diferença aqui dá 12 e aqui dá 6. Simplesmente porque aqui eu divido por 2, então são inversões, né, matemáticas. Se eu somar 6 do resultado, é a mesma coisa que eu somar 12 antes da divisão. Vai dar o mesmo resultado. Então, você pode utilizar a fórmula que seria o menos 51 da ponta, menos 51 mais 54, dá os 48. Então, menos 48. Do resultado de corte, eu acrescento mais 6 milímetros só para consumir a solda. Perfeito? Então, esse daqui é o nosso conceito de cálculo. Eu vou manter assim, também não vai ter problema nenhum. Falando da altura agora. Então, isso foi
a largura da folha. Falando agora da altura da folha. Mesma coisa, eu desenhei aqui, compreendi pelas fórmulas aí dos acessórios, da roldana e tudo mais, que a minha folha montada, ela tem que ficar seguindo aquele mesmo conceito. Então, ela ficando 54 milímetros menor, eu não tenho que fazer divisão, porque eu não tenho folha transpassando. Então, isso é só a diferença de marco. Então, 104 é o meu desconto, menos 104. Só que eu tenho que acrescentar na medida mais 6 da solda. Então, isso vira menos 98. Então, aqui está até menos 92, mas na verdade é menos 98. Estava ajustando essas fórmulas. Então, se eu tenho 52 mais 52, dá 104 de desconto, mais 6 igual, menos 104, tomar cuidado com isso, mais 6, menos 98. Então, minha medida de corte é H menos 98, que eu poderia também fazer H menos 104 mais 6. Não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo. Minha mão de amigo, aqui vai ser 104, só que ela não tem solda. Então eu vou considerar mais 2 milímetros de folga, então dá menos 106. Porque a minha mão de amigo, que é o interlock, é o clique, é engate, cada um dá um nome, mas é esse perfil. Esse perfil, ele vai, na montagem, pegar mais ou menos daqui até aqui. Ele não vai pegar a medida total da folha, tem que ter uma pequena folga ali por causa da curvatura da solda e tal. Então eu considero sempre 2 milímetros menor. Então o que antes eu descontava 52, eu desconto 54 em cima e 54 embaixo. Desculpa, 53 em cima, 53 embaixo, que vira 106. Ok? Mesma coisa, vai ser, mão de amigo vai ser 2, aliás está 4 aqui, mas está errado, é 2, corte 90, altura, mão de amigo. Falando agora dos baguetes, que é o baguete do vidro, ele, partindo da largura, é o mesmo conceito da folha. Então vamos lá, apagar todas essas fórmulas aqui. Agora o meu baguete, ele vem da onde? Fora do marco até aqui embaixo. Tem quem considera o baguete daqui de cima e tem quem considera daqui de baixo. Eu gosto de considerar daqui de baixo porque é o bico ali que tem que ser cortado, depois é feito o desbaste dele, então pelo menos a medida de corte sai correta. Tem que ajustar na hora, então por referência eu vou usar esse fundo. Então eu já sei que na minha lateral ele já sai 84,5 milímetros menor. E aqui no meio ele já não transpassa. Tá vendo aqui, ó? O alinhamento, que nem antes, a minha folha aqui na altura, essa folha aqui, ele transpassava da outra. Agora, aqui eu tenho esse miolo de desconto, que é daqui até aqui. Então ele não transpassa. Então simplesmente vou ver qual que é o desconto central. Então aqui eu não tenho acréscimo, aqui é só desconto. Daqui até aqui eu tenho, vamos arredondar, 13 milímetros. Então, 84,5 vezes 2, 169 mais 13. 182 dividido por 2. Então tá aqui, L menos 182 dividido por 2. Vai ser a minha fórmula de corte do baguete. Baguete teve uma questão aqui a mais, que é a condição. O que é essa condição? Essa condição ela é dada pelo campo E. Até vou deixar escrito aqui quais são as condições. Ela é feita dessa forma. A gente abre o colchete, eu tenho a variável, depois eu tenho o símbolo, fecho o colchete e o resultado. Parece confuso, mas não é. Variável E. Variável E é igual espessura. Eu posso usar o L da largura, o H da altura, posso usar o A, B, C, tudo variável. Então, vamos falando da espessura. Tenho E, que é de espessura, maior, que é o símbolo, posso colocar menor, posso colocar igual. Então, E maior do que 16 milímetros, fecho o colchete, qual que é o resultado de baguete? Vai ser o BG-8. Então, o meu resultado é o código. Então, aqui, resultado do código. Então, eu defini que essa condição vai ser isso. Se a minha espessura for maior do que 16, meu código vai ser BG8.
Alan, eu quero trocar um outro perfil. Tudo bem que é meio difícil, mas vamos falar que eu tenho um perfil com reforço. Se a minha altura for maior do que 2.500 milímetros, eu quero trocar para o código ali, vamos colocar, um exemplo, FC traço 55 ref, que é o reforço. Um exemplo se esse perfil existisse. Então eu posso usar essa condição também como medida. Então eu tenho a condição do vidro, que é espessura, e quando eu uso medidas de variáveis A, B, C, D, L, H, é medidas mesmo preenchidas e ele me dá o resultado. Então a condição ela funciona simplesmente desta forma, tá? E agora também o baguete da altura. Então H-171. Então aqui, também se eu bater uma cota aqui, é bem tranquilo. O baguete eu não tenho que fazer nenhum acréscimo de solda, que ele não tem, 85,5. Então se eu pegar 85,5 vezes 2, vezes 2, 171. Então, a altura é menos 171. Não tem divisão, não tem acréscimo. Então, eu vou usar 4 baguetes da altura H-171. E depois aqui eu tenho os arremates. O porquê esse arremate aqui ele está em chaves? Aí é um outro conceito. Estamos falando de biblioteca. O que é biblioteca? É quando eu quero colocar uma fórmula que ela é definida por nome. Então tá vendo aqui, ó, LARR0. O que é o LARR0? Vamos achar aqui, ó. Esse número, esse código, na verdade, ele representa L mais 98. Então, em vez de eu ficar digitando toda vez L mais 98, eu coloco esse código em chaves, dentro de chaves, e ele vai usar essa fórmula. Qual que é a vantagem disso? Se eu alterar essa fórmula aqui, ele altera para todos os produtos que já está associado a esse ID, esse código da biblioteca. Então não preciso ficar alterando produto a produto. Ah, troquei meu padrão de arremate. Se você está com os arremates, todos eles colocados em biblioteca, você vem na fórmula aqui, muda uma única vez, ele já altera de todos os produtos. Então você padroniza a sua fórmula e troca ela por uma variável, que é um nome de biblioteca. Então, tranquilo? Então é bem intuitivo essa questão. E por fim, nós temos aqui a opção. O que é a opção? Nós temos constante, variável, selecionado e grupo, que a gente pode escrever aqui e preencher. Então, vamos lá preenchendo de novo. Nós temos a opção. C. Constante. Temos o V, que é variável. Temos o S, que é selecionado. Temos o grupo 1. E aí, qualquer conteúdo de grupo ele vai aceitar. Constante, ele é todo, vamos colocar perfil ou componente. Obrigatório, ele não permite remoção no cálculo. Então, eu estou calculando um orçamento. Quero remover algum perfil constante, você não consegue. Ele já é base do cálculo, não permite remoção. Então, todo aquele perfil que ele é obrigatório na esquadria, constante, ou perfil ou componente. Variável, ele é opcional, porém não, vamos usar o termo não padronizado ou não selecionado. Então, tudo que é variável, ele é uma opção de inclusão, só que se eu não marcar ele, ele não vai ser incluído. E o seu inverso é o selecionado. Também é opcional. Porém, padrão / selecionado. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Se um produto ele é variável, eu posso adicionar ele no meu orçamento, só que se eu não fizer nada, ele não vai ser incluso. Ele é um opcional que eu posso incluir. Já o selecionado é o contrário. É um opcional que eu posso remover, porque ele já vem selecionado. Então ele é quase uma constante com opção de remoção. Perfeito? Então um é invertido do outro. Um não vem selecionado e eu posso incluir, o outro já vem selecionado e eu posso remover. E os grupos são grupos de, vamos falar, kits ou grupo de componentes. De repente você tem um componente que ele é obrigatório vir com outro, por exemplo, um fecho com o seu contrafecho. Para o usuário facilitar, você marca eles todos
E quando você seleciona o grupo inteiro, ele vem tudo junto. Então, de repente, eles são grupo de seleção, né? A gente colocar aqui grupos de seleção. Sendo que o grupo 1 igual selecionado. Então, se eu tenho o grupo 1, 2, 3 e 4, o 1 é o que já vem selecionado como padrão. Não precisa estar como S, mas sim em grupo, então ele já vem selecionado. Ok? Então a opção ela funciona dessa forma. Partindo agora no final, nós temos o plano de corte do aço. O aço nós seguimos a mesma ideia, o mesmo conceito do perfil, qual eu tenho o código desse perfil, a fórmula de desconto. Então no aço eu tenho que descontar, né? Porque o aço ele não pega até a ponta da peça, ele tem que ficar menor. Então eu uso o termo de 50 milímetros, tem uns que usam 80, menor do que a peça. Então L-50, H-50. Na folha eu pego essa medida de corte aqui, acrescento 100 milímetros, que é 50 por folha, e desconto por 2. E na altura também eu aumento 50 no desconto e fica 221. Então aqui também são conceitos de fórmulas partindo daquele princípio. Vidros, também a mesma coisa. Eu pego a minha medida aí eu uso a referência ou do projeto ou a medida de baguete. Então, por exemplo, se eu definir que o meu vidro vai ser embaixo e em cima 10 milímetros, então digamos que o vidro saia daqui, desse ponto aqui. Então, esse ponto, ele é 10 milímetros além do baguete. Então, se eu colocar aqui, tá 10 de cada lado. Então, eu defini que isso é um padrão também definido, que você pode ajustar, dar mais ou menos desconto. Então, sendo que ele é 10 de cada lado, então se eu tenho 4 pontos de baguete, né? 4 alturas, então 182 mais 40, que dá o 222. E na altura eu só tenho 2, né? Então 20. 171 vira 191. 2 peças. Ok? Então também todos eles partindo daquele conceito de descontos. E os componentes é mais fácil ainda, porque eu tenho o código do acessório, a quantidade que eu vou utilizar. Então aqui as opções estão bem claras. Então selecionada, a minha primeira opção é esse. Que componente que é esse? 901.498. Ele é a Roldana Slim. Mas se eu quiser usar a Roldana, que é o código 1500, é a Roldana dupla com regulagem. Então a minha padrão é Slim e a opcional é dupla. Posso trocar em tempo real. E aqui são os grupos de fecho. Então, primeiro, 9211450 é o fecho concha. Mas eu posso usar o padrão 2, que é a maçaneta com cremona, ou a opção 3, que deve ser o fecho meia-lua, 92078. Fecho oculto, na verdade. Então, aqui é o código com as suas quantidades respectivas. Condição, base naquilo que a gente falou. Aqui é a condição da cremona. Se minha altura for maior do que 1000, muda para o código 9210545, vírgula. Próxima condição. Se a altura for maior do que 1500, muda para o código e assim por diante. Então você vê que a condição ela vai usando vírgulas, porque se ela não passou em uma, eu tenho uma segunda opção, ela vai para a próxima e assim por diante. Então isso é a condição. E aqui os acessórios estão em biblioteca, como já explicado. E aqui o trilho de alumínio. O porquê ele está dividido por 1000 no final. Aí já é uma conversão de medidas. Se a minha medida inserida é milímetros, então eu estou digitando lá medidas em milímetros. Só que eu compro em metros. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, se eu pegar a minha medida de milímetros e dividir ela por 1000, eu vou ter o resultado em metros. Essa é simplesmente uma conversão de medidas. Por quê? Se eu pegar a largura vezes 2, se eu digito 1000 na largura, vai dar o quê? 2000. 2000 milímetros. Só que eu preciso calcular em metros. Então, 2000 dividido por 1000, vou ter 2 metros. Perfeito? Então, toda a parte aqui do cadastro baseia-se nessa informação. Posso remover qualquer perfil pressionando Delete. Posso incluir qualquer item aqui. Posso trocar esses códigos desde que esse código já esteja cadastrado. E é com essa base que o sistema vai fazer todo o cálculo de corte.
ok? Todos eles baseados num projeto, nas fórmulas do perfil. Então, o primeiro conceito é entender esse conteúdo, essa montagem, identificar essas fórmulas, esses descontos, aliás, transformar isso em fórmula e preencher no sistema. Perfeito? Então, toda a parte agora de cadastro aqui está completa. Falando agora na sequência com como é feito a parte de configuração de preço de venda. Então, configurações de preços. A configuração de preço tem várias opções aqui que devem ser consideradas. Um conceito básico é: gerou custo baseado naqueles cadastros anteriormente, nós vamos gerar a parte de venda. A parte de venda ela é uma somatória de uma margem em cima do custo. Então nós temos aqui PVC bruto e PVC líquido, a margem em cima do meu custo. Em resumo, qual que é a diferença de bruto e de líquido? Bruto, eu considero as barras como um todo, então meu cliente ele vai estar pagando baseado no que eu estou comprando de barras e não no que eu estou utilizando. Então, guarde sempre este conceito: bruto, material utilizado, bruto, material adquirido, e líquido, material utilizado. Bruto, adquirido, e líquido, utilizado. Mesma coisa no aço. Vidro é só utilizado em cima da área e os acessórios em cima do que foi utilizado de acessórios. Então aqui está tudo 100%. O que ele vai considerar? Que eu vou cobrar, vou dobrar o meu preço de venda, simplesmente o que deu de custo, 100% em cima, gera o meu preço de venda. Ainda em cima disso, eu tenho algumas coisas que eles vão incluir também na minha precificação, que são os custos diversos. Eu tenho como cobrar um tributo. Então aqui, qual que é a diferença desse campo para esse? Aqui é o limitador e aqui é o valor padrão. Limitador, ele é um limite técnico que na hora do cálculo, se o usuário alterar para mais ou para menos, ele bloqueia. Aliás, para mais, né? Ele bloqueia. E o VP, valor padrão. Então ele já vem com esse valor pré-definido. Porque tem como você deixar zerado e se houver uma inclusão, vai lá no orçamento, faz essa inclusão e aí ele é incluído naquele orçamento, sendo limitado pelo campo de limite. Então, limite é o máximo que eu posso chegar e o valor padrão é se ele já vem pré-configurado assim para todo orçamento ou não. Isso faz com tributos, comissão, RT e representação. São esses 4 campos aqui que a gente pode ter. Porcentagem de custo financeiro é uma porcentagem acrescentada no custo da esquadria, no custo total, com finalidade financeira. Às vezes algum acréscimo, variação de mercado, alguma coisa financeira que não se enquadra nos campos acima, você pode incluir. Porcentagem de perda no líquido, ele é uma porcentagem que ele vai ser incluído quando você trabalha-se pelo líquido. Porque tem obra, às vezes você fala, eu não vou cobrar a barra inteira do cliente, mas eu quero cobrar o que eu estou utilizando com uma porcentagem de perda, 10%, 15%, 8%, relativo. Então, ele vai somar essa porcentagem no meu custo. Limite de desconto, ele é um campo limitador de desconto. Frete é um valor pré-definido de frete, que na hora do cálculo eu posso incluir. Metro quadrado de instalação é um custo que vai ser repassado para o cliente, então ele não tira do seu lucro, e sim simplesmente é agregado na venda por metro quadrado de instalação e a fabricação também R$ 35,00 no metro quadrado da fabricação. E aquele grau de dificuldade que para cada graduação você acrescenta uma porcentagem na venda. Então o valor final de venda ele acrescenta essa porcentagem a mais. E essas preferências são a base da onde que eu vou estar incluindo a comissão, tributo, RT, vou colocar todos eles sobre o custo de venda e embutir todos esses valores. É um modo melhor de se trabalhar, que assim eu distribuo produto a produto e o cliente não tem essa visão aí se foi cobrado separado ou não. Então, qualquer alteração para orçamento eu faço neste campo. Configurações de preferências, eu tenho aqui como colocar um texto pré-definido. Vou colocar aqui texto pré-definido. Tenho como colocar um cabeçalho, tipo endereço, telefone, e-mail, tudo isso sai no orçamento. Um texto pré do projeto executivo, que é um relatório bem legal que depois a gente vai chegar lá. E o rodapé, também o rodapé do orçamento. Posso agora, relacionado à ordem de fabricação,
definir qual que é o meu desconto padrão. Por isso que aqui no começo a gente comentou sobre medidas inseridas de caixilho. A fórmula. Só que eu posso colocar também aquele conceito como medida de vão. E aí ele desconta um padrão. Então, se eu deixar zerado aqui, a medida que eu sempre preencho é a medida de caixilho. Agora, se eu colocar um desconto aqui de 10 e de 10, aquela medida, na hora que eu estiver calculando, é a medida do vão. Porque daí ele vai fazer esse comparativo e já dá esse desconto. Então, normalmente o PVC é preenchido medida de vão. Só que a minha fórmula tem que ser sempre medida do caixilho, porque o vão é relativo. Então, as fórmulas é medida de caixilho. O preenchimento eu posso fazer por medida de vão. Posso colocar um prazo de entrega padrão, condições de pagamento padrão, reiniciar um número também aqui de início de orçamento e um prefixo. De repente, coloca aqui 2021 traço. Então, todo orçamento vai ter o 2021 antes. Ok? Então, configurações aí é bem tranquilo nessa parte. Temos aqui preferências, usuários, eu posso cadastrar e editar um novo usuário, também do usuário do sistema. Eu posso limitá-lo a fazer orçamento e produção, então vem um novo usuário, preencho o nome, a senha e defino se ele vai trabalhar no orçamento ou na produção, ou nos dois. E configurações de rede é caso eu queira definir que minha pasta de dados ela está externa. Então isso daqui até depois seria interessante um tópico específico para esse compartilhamento de rede. Mas basicamente, se a minha pasta de dados estiver num servidor, eu venho aqui, marco que ele é uma operação em rede ou externo e localizo qual que é o caminho da minha pasta de dados para o sistema ler diretamente dela e não no modo local, que é o modo original. Bom, vamos lá. Para simular um orçamento, primeiro venho aqui em cadastro de clientes e adiciono esse novo orçamento. Então, eu coloco aqui cliente, vou colocar o nome Alumake, como esse primeiro cliente. O nome é necessário, demais informações torna-se opcional. Vamos preencher apenas o nome completo. Vem agora em novo orçamento. Neste novo orçamento, eu vou escolher uma pasta que eu queira gravar um orçamento e dar um nome nesse arquivo. Então, isso você define qual pasta você vai salvar e qual que é o nome do arquivo. Então, para cada novo orçamento, um novo nome de arquivo. E salva. Vou selecionar o cliente, olha lá, o cliente Alumake, clicando 2 vezes. Vou escolher a cor do PVC e dou início no orçamento. E aqui neste ponto é bem tranquilo, começo apenas a adicionar os produtos. Adicionar novo item, seleciono a linha, então vamos lá, linha leve. Vou na tipologia, então aquelas 2 folhas, preencho medidas, 1200 por 1150, medida do vão. Quantidade, uma peça, escolha o ambiente onde esse item vai. Então, por exemplo, aqui vai no quartinho. Escolho qual vidro eu vou utilizar, comum incolor de 6. Qualquer informação adicional, com fecho, concha. Lembra que a gente falou dos perfis variáveis? A meia cana já veio selecionada, mas eu posso também incluir o arremate interno. Ou não, então torna-se opcional. Então, selecionado já veio marcado e o variável não veio marcado. E eu tenho os componentes também. O que veio marcado foi o fecho concha, mas eu posso trocar por uma cremona ou um fecho oculto. Então também é opcional. Posso tirar uma roldana slim, colocar uma roldana dupla. Então vou marcar aqui que ele é um fecho concha com uma roldana dupla. Então eu tenho toda essa combinação de acessórios para mudar. Feito isso, adiciono ao meu orçamento. Então esse item já foi adicionado. A partir daqui, vou selecionar os próximos produtos. Vou pegar agora uma 4 folhas. Medidas 4.000, altura 1.300, quantidade vai ser uma peça, vou colocar 2 para mostrar uma ferramenta. O vidro vai ser um de 8, ambiente aqui vai ser reunião e adiciona o orçamento. Então é bem fácil esse procedimento. Finalizei, vou definir o modo de cálculo. Então tenho custo líquido e custo bruto. Quando eu dou um calcular pelo líquido, o meu preço de venda é baseado naquele custo utilizado de material mais a margem de venda. Então, esse daqui foi o preço de venda de cada produto. Como eu posso calcular se eu der um gerar orçamento, eu vou ter o meu resultado financeiro para visualizar o meu resumo de precificação. Então, neste resumo, eu consigo visualizar como foi feito o custo,
Vou dar um zoom aqui. Como foi feito a parte de custo do PVC, custo do aço, acessórios, vidro, total, o 100% que a gente definiu, valor de tributo, comissão, instalação, fabricação, logística e o meu resultado financeiro. Total de 11 metros quadrados com uma média de 912 por metro quadrado de venda dessa esquadria. Então aqui nós temos esse resultado financeiro que é o que está sendo cobrado do cliente. Se eu optar pelo bruto, ele vai ter um valor maior. Foi para 12.500, porque agora eu estou tendo sobras. Então, esse meu valor de custo, ele aumentou. Ó, PVC era 3.195. Se eu não considerar as sobras, 2.786. Então, essa diferença é as sobras que o meu cliente estaria pagando. Então, você tem as duas opções para calcular, no líquido ou no bruto. Se precisar alterar esse preço manual, você pode atualizar ele, colocar aqui, por exemplo, 1.800 e aqui 4.200. Depois põe somar valores, o valor final de venda vai ser baseado no valor dos itens alterados. O porquê ficou a mais? Justamente porque eu tenho a instalação somada à parte. Então, meu valor total seria, aqui no caso, 10.200 mais 471 da instalação. Por isso que aqui aparece o valor total 10.671. Ok? E também eu tenho a opção de dar um desconto e acréscimo em porcentagem, por exemplo, menos 5% ou mais 5%. E recalcular, ele vai calcular com esse desconto ou com esse acréscimo. Gerando o orçamento, eu coloco imprimir orçamento e aqui eu posso preencher as demais informações e mostrar para o meu cliente, por exemplo, no relatório aqui de impressão, eu vou colocar no modelo 3. É um modelo bem usual, no qual ele me mostra o logotipo, as informações da empresa, informações do cliente. Então eu tenho aqui a metragem, 3 peças, valor total de produtos, a instalação à parte, valor final da venda. Por isso que ele deu lá no total aqui de produtos 10.200 e mais o 471 da instalação, que é o valor total que vai dar o meu orçamento com instalação. Então aqui todo o relatório eu posso vir, salvar ele como Excel, PDF ou Word e assim mandar para o meu cliente como arquivo. Perfeito? Ainda falando em orçamento, nós temos aqui em relatórios, orçamento. Nós temos orçamento e resumo, que foi visualizado, temos o projeto executivo. O que é o projeto executivo? É um campo onde você pode colocar algumas descrições e fazer um checklist para o cliente. Ó, vai ter motor? Não. Vai ser maçaneta à esquerda. O fecho vai ser tipo punho, ou cremona, ou de embutir. Abertura, tal, não vai ter chave. A instalação vai ser no eixo. Vou ter acabamento meia cana externo. As medidas foram conferidas em obra. Vai ter peitoril, vai ter perfil Z. Qualquer informação a mais, salvo isso e imprimo. Então isso daqui serve como um checklist para o cliente conferir tudo o que foi feito e se condiz com a esquadria que ele vai ser instalado. Então vou ter o vidro, a meia cana, a instalação, a maçaneta e tudo mais. Tudo isso que vai ser considerado aí na montagem dessa esquadria. Então é bem legal esse projeto executivo. Tenho também aqui no orçamento um relatório de pré-medição. Número do orçamento aqui eu posso colocar qualquer número à parte caso eu queira. E também fazer uma conferência em obra de medidas e para fazer depois o projeto executivo. Esse relatório, pode ver que o item 2 ele virou 2 e 2A, porque via projeto às vezes o cliente te passa que são 5 peças iguais. Você coloca 5, mas às vezes na prática cada medida, cada vão tem uma peça, ainda mais no PVC, que tem essa característica de o cliente deixar o vão requadrado para ser instalado. Então você confere vão por vão, mesmo que a quantidade seja 5, você tem as medidas separadas, 5A, 5B, 5C, assim por diante. E temos também um relatório aqui de relatório consolidado de materiais, caso você queira puxar vários orçamentos e ter um relatório prévio antes da produção. Você carrega os orçamentos, por exemplo, esse orçamento aqui da Alumake, vou selecionar ele, vou dar um calcular prévio e eu posso ter um relatório aqui de perfis desse ou mais orçamentos. São os relatórios aí que a gente vai utilizar como compra, né, de material. Porque muitas vezes o PVC você tem que fazer um planejamento de compra independente da produção. Então o conceito de orçamentos é com essa finalidade. Aí agora vamos mandar para a produção. Vemos aqui em nova ordem de produção,
carregar os itens do orçamento, então eu vou escolher o orçamento que eu quero puxar, dar um nome na ordem de produção, vou colocar cliente, Alan, por exemplo, e nova ordem de produção. Qual o nome que eu dou? Agora é um arquivo de produção. Então eu vou colocar prod, Alumake. Nunca use aquele mesmo nome que você colocou, senão você vai correr o risco de salvar por cima. Salvei. Ele mudou aqui, congelando as medidas de contrato e me dando espaço para preencher as medidas de vão. Isso que é bem legal. Então, feito isso, eu coloco em calcular. Ele vai calcular a minha produção baseado nas medidas preenchidas. Eu não vou alterar, mas se eu quisesse alterar aqui, vai 4.100 por 1.290. Eu consigo alterar essa medida e comparar com a medida preenchida. Salvo essas informações. Feito isso, eu consigo tirar o meu relatório de montagem, seja ele individual ou geral, que seria minha ordem de fabricação. Então aparece aqui largura, altura, com fecho concha, todos os acessórios utilizados, todos os perfis com a medida final de corte, quantidade, perfis de aço e a medida do vidro. Tudo isso baseado naquela configuração nossa inicial do cadastro do produto. Legal? Então, até que a gente tinha feito aqui, 450, vamos fazer esse exemplo. 450 por 300. Então, vamos lá. 450 por 300. Só que a gente tinha colocado que o vão é 10 e 10 de desconto. Então, deixa eu conferir lá, configurações, preferências. Não tem desconto de vão. Então, eu volto aqui. 450 por 300. Vou na montagem e tiro um relatório individual. Então vamos lá. Medida de corte 456 por 306. Medida da folha 207, porque ela é 201 acabada, ou seja, montada depois da solda. Só que eu tenho que considerar mais 6 de corte. Então 207. Na altura 202 por conta da solda. Se eu considerar a minha altura de folha, eu tenho 196 mais 6, 202. Mão de amigo, 196 menos 2, 194, que é aquela mão de amigo que a gente tinha feito, que era um pouquinho menor aqui, 2 milímetros. Não é essa cota, mas é 196 com 2 de folga, 194. Depois o baguete da largura, da altura, 134, né, o baguete. Então, se a gente for medir aqui, deste ponto, que é a medida exata do baguete, 134, bateu também. Baguete da altura 129, mesma coisa. E o meu vidro ele é 20 menor do que o baguete, que é 10 de cada lado. Então, se o baguete é 134, o meu vidro 114, menos 20. 129 menos 20, 109. Então, calculou exatamente conforme o planejado. E aí, feito uma vez, você pode replicar isso em qualquer medida e qualquer quantidade que vai estar sempre correto. Porque o que vai mudar, essas fórmulas não mudam. Você pode fazer com qualquer medida, se não mudou de perfil, a fórmula não muda. E aí veio aquele contrafecho, veio a roldana dupla que a gente tinha mudado, o fecho concha, então aquela condição das variáveis também foi alterado aqui. Perfeito? Isso eu tenho a minha ordem de montagem, né, que seria a ordem de fabricação. Eu tenho um relatório de itens geral, que permite que eu faça também uma conferência em obra já no ponto de produção, ou seja, eu mando um resumo ali para os instaladores ou uma conferência, e já sai todo o conteúdo que foi considerado, tem bandeira, peitoril, separou os itens porque mudou de medida. São relatórios auxiliares. Eu tenho o relatório de corte do PVC. Então, olha só, ele me deu uma sequência de corte aqui, por isso que aquela medida da barra é importante. Por exemplo, o B37, eu vou usar uma barra de 6 metros para tirar um pedaço de 1207, que é do item 2 da altura, e 1197 do item 2A, que é da altura. Então, por isso que aquele LH também é importante estar preenchido, que eu sei se é a largura, se é a altura. Então, aqui, 1033, item 2A da largura, 1033, item 2A da largura, tal, vai me sobrando as barras. Então, aqui é o conceito de planejamento de corte otimizado. Eu vou saber o quanto vou utilizar de cada barra e o quanto vai me sobrar no final. Isso eu tenho também o meu plano de corte do aço. Então, aqui eu tenho também a sequência de corte do aço. O aço, como é sempre 90 graus, então ele não tem aquela informação de corte, simplesmente medida e qual item que vai.
E fechando essa tela de itens calculados, que é aqui, ó, itens de ordem de produção, eu tenho relatórios, ordem de produção e todos esses relatórios. Eu tenho relatório com valores de PVC com aço, que ele me mostra aqui, ó, o custo que eu vou ter de PVC e de aço de todos os itens, já otimizado, meu custo final. Tenho também um relatório de componentes também com valores, para a gente identificar também o custo de componentes com e sem valores. Então, por isso que a unidade, ó, ele dá ali preenche a quantidade, o preço unitário, o preço total. Então, você vai sempre ter essa visão, né? Trilho de alumínio, vou precisar de 9 metros a R$5, R$45 de custo. E assim por diante. Um relatório também de custo total, que é aquele consolidado, custo de PVC, de aço, de componentes de vidro, sem o relatório em si, né, dos itens, mas sim a precificação. Tem o relatório de etiquetas, que eu posso imprimir em vários padrões, até exportar em arquivo essas etiquetas. Basicamente, ele me dá ali, eu usei um padrão A4, que ele me dá a etiqueta aqui, né, com o código de barra do item para fazer uma conferência. Então, tem vários modelos de etiquetas aí para serem utilizados. Então, tem aqui em relatórios, relatórios de entregas, então são relatórios de acompanhamento aí da produção. Então, aqui mostra os itens, a quantidade de peças, total de peças entregues, são relatórios aí de acompanhamento mesmo. Só que o principal são aqueles já informados. Relatório de medição, de instalação, também que é destinado aos instaladores, colocar qualquer informação. Um relatório aqui de medição de instaladores, também caso você queira saber quanto é a área quadrada de cada peça. Esse ponto de solda é um relatório também, uma opção que dá para colocar, mas foram 3 itens, no total 10,6 metros quadrados, então tem também essas informações. E aqui em gerencial tem como você ter um controle de sobras, caso você queira adicionar algum perfil, adicionar alguma sobra, então você vai conseguindo ter esse controle de sobras. Não funciona, é um pouco burocrático para você cadastrar isso, mas tem essa opção. Então, em resumo, é esse o sistema SIS-PVC completo. Então, também aqui na parte de tipologias, que é o campo final, você pode fazer qualquer desenho de tipologias. Então, permite você vir aqui, desenhar. No canto você tem a parte de redimensionamento. Pode adicionar aqui alguma outra peça, junta e salvar essa imagem. Ou caso você queira também, você pode vir aqui em tipologias, carregar imagem externa e carregar uma imagem do seu computador para utilizar em seus produtos. Em resumo, este é o conteúdo do SIS-PVC de uma forma bem objetiva e prática. Ok? Agradecemos o tempo empenhado. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.